Muito boa tarde. Então, novamente, eu prossigo aqui na mesa. Doutor Micael, muito boa tarde. Então, novamente, eu prossigo aqui na mesa. Doutor Micael recordava que nós fizemos uma audiência gaúcha em Camaquã. Alguns anos atrás, eu estava substituindo ali na comarca de Camaquã, e é também um patrimônio cultural do Estado, né? A tradição gaúcha, a vestimenta, a linguagem, e alguns juízes aqui do Rio Grande do Sul, dentre os quais eu, na Semana Farroupilha, fazemos audiências em ambiente gaúcho, um CTG, trajados a rigor, e eu tenho no meu gabinete a foto da primeira, está no Google, a primeira audiência gaúcha de Camaquã. Isso já faz talvez uns 10 anos ou mais, né? 2014. E depois teve outra audiência feita pelo juiz Felipe Celistre. Continuou a tradição lá. Então, juiz aqui em Pelotas. Então, com essa alegria, doutor Micael, eu já vou lhe passar a palavra. O doutor Micael é promotor de justiça, doutor e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Penal Contemporâneo pela Unicinos, professor da pós-graduação e do curso preparatório às carreiras jurídicas da Fundação Escola Superior do Ministério Público, e falará sobre os delitos contra o patrimônio cultural edificado. Boa tarde a todos. Vou falar daqui, que eu acho melhor para poder acompanhar a explanação. Agradeço o convite da Ana, é sempre um prazer. A Ana estava falando que estava atrás de um palestrante muito bom, que o problema era o preço, mas para falar de patrimônio cultural eu quase pagaria. Além de não cobrar, a gente quase quer é um prazer, é um tema muito grande e que eu procurei me especializar por afeição à matéria e também por identificar risco na proteção ao patrimônio cultural e que havia pouco cuidado. Prazer o Charqueiro, também um lutador nessa área, doutor Vedia, da minha querida Soledade, onde eu trabalhei e depois mudei para Camaquã, duas cidades de tradição gauchesca muito forte, aos colegas, em especial ao Alain, meu colega de turma. Eu vou falar, então, sobre os crimes contra o patrimônio cultural. Primeiramente, a gente tem que entender que o nosso patrimônio cultural está inserido dentro da Constituição. E, a partir de 1988, todas as grandes matérias de interesse, elas foram inseridas na Constituição Federal. Hoje a gente tem a proteção do meio ambiente, ela começa lá na Constituição Federal. A gente tem a proteção do patrimônio cultural da mesma forma. As matérias hoje que fazem parte de estatutos, se nós procurarmos na Constituição, nós vamos ver, fala da proteção do idoso, que tem estatuto próprio, da criança e adolescente, estatuto próprio, da família, até mesmo do combate à violência doméstica, nós iremos retirar valores ali na Constituição e assim por diante. Ali o artigo 216 nos fornece um conceito do patrimônio cultural, um conceito aberto, um conceito legal, existem os conceitos doutrinários, dizendo naquilo que se constitui o patrimônio cultural e que a gente pode retirar em relação ao caso, que eu vou falar dos crimes do patrimônio cultural edificado, a proteção dos objetos, das edificações de demais espaços, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, ou seja, tanto obras individuais como em conjunto, lembrando hoje que Pelotas usufrui de titulação de cidade histórica e cultural de proteção do seu conjunto. E fala não apenas o histórico, mas o paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E cria uma obrigação de proteção ao patrimônio cultural. Essa obrigação não passa mais a ser apenas do poder público, ela é da comunidade, e essa obrigação é de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, de diversas formas. Essa forma não se restringe mais ao tombamento instituído em 1937, mas passa por outras formas, ainda que o tombamento seja a principal, como inventário, registros, que a Annelise falou, vigilância e outras formas. E compreendendo que é tão importante a proteção do patrimônio cultural, o legislador constitucional dá um passo adiante e diz: esse é um bem jurídico tão especial
para o povo brasileiro, para a nossa sociedade, para o nosso ordenamento, que além dos meios comuns de proteção, é necessário os meios criminais. E daí, então diz, os danos e ameaça ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Bom, essa competência de proteção é comum aos municípios, aos estados e à União e ao Distrito Federal. Qualquer cidadão pode invocar essa proteção, qualquer cidadão pode pedir a tutela do Ministério Público e mesmo os municípios mais distantes, qualquer rincão do país, tem o seu patrimônio cultural ligado à sua história que deve ser protegido. Então, nós temos como meios de proteção o tombamento, que cria várias obrigações, a desapropriação, que está previsto em 3 decretos no nosso ordenamento jurídico, o inventário, que apesar de estar na Constituição, jamais foi regulamentado, e o único substrato legal que nós temos neles é uma lei de 77 que fala da criação de inventários, de áreas de inventário com fins turístico, bens de valor cultural e natural, uma instrução normativa do IFAM de 2009 e uma reverência também num dos artigos do Estatuto do Museu. Encontramos outros instrumentos no Estatuto da Cidade, que dispõe de várias formas de proteção, e também pelas vias judiciais, como ação popular, ação civil pública e até mesmo mandato de segurança coletiva. O interessante é que esses instrumentos judiciais de proteção, eles não exigem o trânsito em julgado. Liminares, cautelares, decisões iniciais provisórias, por si só, já formam um marco de proteção, inclusive para efeitos penais. Pois bem, falando de crimes ambientais, o artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais, onde está inserido os crimes contra o patrimônio cultural, trata de uma responsabilidade ampla, ou seja, todo aquele que, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas cominadas na medida de sua culpabilidade. O diretor, administrador, o membro de qualquer forma, aquele que deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la, e também a pessoa jurídica. Portanto, os crimes contra o patrimônio cultural estão sujeitos a responsabilizar as pessoas jurídicas. Mas esses crimes, eles não são só cometidos por ação. E na nossa área, em que muitas vezes o patrimônio cultural, as edificações são abandonadas e sofrem com a degradação, com a intempéries e com a ação do tempo, esse crime pode ser cometido com omissão. E essa proteção da omissão, ela recebe lá do Código Penal, quando diz que o resultado criminoso não depende apenas da ação, mas da omissão, daquele que tinha o dever legal de evitar a ação danosa contra o objeto. Alguém, por exemplo, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. O responsável, o proprietário do bem tombado, aquele que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, por exemplo, locatária, que está no usufruto desse bem, e aquele com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Alguém que faz uma intervenção, uma obra indevida e acaba ocorrendo o dano. Pois bem, o primeiro e principal delito é do artigo 62, destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo, decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca ou instalação científica. A sanção é de apenas de 1 a 3 anos e multa com reclusão, e se o crime for culposo, a pena é de 6 meses, 1 ano. Vejam que esse é o crime mais grave, no entanto, a sanção vai apenas a 3 anos. Todos os crimes, uma crítica, todos os crimes contra o patrimônio cultural estão sujeitos à justiça negocial. Então, uma destruição culposa, um dano culposo, está sujeito a ser resolvido por uma cesta básica. Eles talvez nem cheguem mais a configurar um processo, porque estão dentro da alçada do atual acordo de não persecução penal. Se esse processo existir, está sujeito à suspensão condicional do processo. Se ele avançar e houver condenação, está sujeito à suspensão da pena pelo sursi processual ou está sujeito à substituição da pena.
Esse é um artigo, um tipo alternativo com 3 formas de ações: destruir, inutilizar ou deteriorar, e é um crime de ação, tanto de ação como omissão de garante. Esse patrimônio é uma norma penal em branco. Esse patrimônio ele pode ser oriundo e protegido por qualquer das esferas do poder público, municipal, estadual ou federal, e por decisão judicial de qualquer instância. Para a configuração desse crime, o tombamento provisório já se equipara ao definitivo e tem o condão de caracterizar o crime, que só mudaria, só retrocederia se esse tombamento não fosse confirmado. O outro delito é o artigo 63, alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei administrativa de decisão judicial em virtude do seu valor, um valor amplo, paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, historiográfico, ambiental, sem autorização da autoridade competente ou um desacordo com ela. Novamente, uma pena baixa, de 1 a 3 anos e multa. Ele acontece quando é alterado, modificado, transfigurado, desfigurado, mudado o aspecto, a estrutura do prédio local. E esse crime vai se caracterizar quando ele é feito sem autorização, fora dos limites da autorização, além dos limites autorizados, ou emitido por uma autoridade incompetente. Esse artigo 63, ele está em consonância com o artigo 17 da Lei do Tombamento, que fala que as obras tombadas não podem ser modificadas sem autorização, e também já existe reconhecimento na nossa jurisprudência como alteração de fachada de prédio não autorizada, como uma condenação independente da significância dessa alteração, não sendo o caso de aplicação do princípio da insignificância. O outro crime é promover a construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico e etc., sem autorização ou desacordo com a alteração, com a autorização concedida. Esse solo não edificante é aquele não suscetível de receber construções e intervenções do tipo, exatamente com o objetivo de preservar certa finalidade social e de relevante. Ou seja, além de preservar a edificação, é preservado o seu entorno para manter todo o aspecto social, cultural, paisagístico daquilo que foi edificado e fornece a história. Nós temos um exemplo na história mundial marcante, é que em Paris, e na França de modo geral, após a Revolução de 1789, para fins de modernização e para fins de se livrar de lembranças pesadas do antigo regime absolutista e mesmo do poderio excessivo da Igreja, muitas paisagens, muitas edificações foram destruídas e preservado apenas algumas, mas que acabaram destoando de todo o seu entorno, como acontece, por exemplo, nas catedrais principais que sobreviveram ali em Paris. Estão inclusos aqui todos os tipos de entorno que venham a ser protegido, todos os imóveis que estejam ali protegidos, e esse artigo também dialoga diretamente com o artigo 18 da Lei do Tombamento, que impede a construção na vizinhança da coisa tombada, que lhe impeça ou reduza a visibilidade. O último crime, que trata mais do aspecto urbanístico, é pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. A pena de apenas um ano. Voltando ali à sanção anterior, vejam, é de 6 meses a 1 ano, multa. Cesta básica, juizado especial, criminal. Aqui é a mesma coisa, 3 meses a 1 ano e multa. Se for tombado, em monumento coisa tombado, a pena vai de 6 meses a 1 ano. A única alteração que nós tivemos na Lei dos Crimes Ambientais em 25 anos, desde 1998, foi o artigo 2º, que instituiu uma causa legal de exclusão da criminalidade, da pena, quando for realizado trabalho de grafite ou de pichação como forma de contemplação cultural ou de valorização artística. Aqui, esse tipo protege as edificações comuns
E os monumentos, esculturas, chafariz, arcos, obeliscos, estátuas, bustos e outros da ação de vândalos e ação desfiguradora. A crítica é que protege apenas as edificações urbanas e aquelas tombadas de forma especial, e no projeto de lei que altera o novo Código Penal, essa redação ela é repetida. Nas minhas reflexões finais aqui para concluir, eu faço uma crítica de como o sistema trata os crimes contra o patrimônio cultural e a proteção penal do patrimônio cultural, chamando a atenção que a pena máxima vai a 3 anos e é sujeita à justiça negocial, da forma como o sistema protege os crimes contra o patrimônio, em geral bens privados e restituíveis e reproduzíveis, enquanto o patrimônio cultural, em regra, é irreproduzível e é um bem coletivo. Então, se nós pegarmos qualquer crime, furto, pena de até 10 anos, pegar uma cabeça de gado, pena vai a 5 anos, pegar um carro velho e levar para outro estado para desmanchar, pena de 8 anos, usar substância explosiva 10 anos, o dano também 3 anos, uma apropriação indébita vai até 4 anos e pode ser elevada, um estelionato vai até 8 anos e pode ser elevada, uma receptação é punida até 8 anos, e mesmo a adulteração de sinal de veículo, que afeta a propriedade privada, embora seja um crime de falsidade contra a fé pública, a pena é de 6 anos e pode ser aumentada. A ocasião em que o patrimônio cultural teve um sancionamento maior, o dano contra o patrimônio cultural, foi no natimorto, antigo Código Penal do Nelson Hungria, em que havia um tipo penal muito bem elaborado e completo e a pena chegava a 4 anos. A título de comparação, eu trago o Código Penal português, em que o dano ao patrimônio cultural está sujeito a uma pena de 5 anos e, a depender da especialidade, da qualidade do bem, do nível de proteção, ela pode chegar a 8 anos. Assim como o furto de um patrimônio cultural, um bem de valor artístico ou elevado, a pena pode chegar a 8 anos. Lembrando hoje que nós não temos uma proteção para essas obras artísticas, para falsificação, para contrabando e outras questões. E no caso de roubo, essa pena pode chegar a 15 anos. Não bastasse isso, Portugal possui uma lei específica que trata da política, proteção e valorização do patrimônio cultural. Já existiam legislações anteriores e essa lei foi aperfeiçoada em 2001, prevendo, inclusive, crimes e contraordenações com aplicação de multa. E a conclusão que eu chego, que o Brasil, acima de tudo, não apenas no aspecto penal, precisaria de um estatuto do patrimônio cultural, para gozar de instrumentos, dispor de instrumentos de ordem administrativa, civil e penal, para que possa tratar de forma mais cuidada e mais aprofundada do patrimônio cultural. Eu agradeço a oportunidade, deixo o meu e-mail se alguém quiser fazer um contato. Obrigado. Muito obrigado, doutor Micael, pelas considerações, e eu não sou especialista na matéria e fiquei muito preocupado com a precariedade da proteção penal do patrimônio cultural brasileiro, que de alguma maneira demonstra a cultura da não preservação, e a falta dos mecanismos de prevenção citados pelo doutor Gabriel. Agradeço grandemente a sua intervenção e devolvo a palavra, então, aí para a organização do evento, mas antes lhe entrego aqui também uma lembrança da organização aí do Ministério Público. Muito obrigado.